Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou Alexandre e hoje nós vamos falar sobre o tema Mandamento Maior. Naquela época, os fariseus ficaram sabendo que Jesus havia feito se calar os saduceus. Então se reuniram em conselho e chamaram Jesus. E um doutor da lei, para provocá-lo, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento, segundo a lei? E Jesus então respondeu: você deve amar seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, acima de tudo. E eis o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: você deve amar ao próximo como a si mesmo. Porque não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Tudo que se fizer ao próximo estará se fazendo a Deus. Então, não é impossível amar o próximo sem amar a Deus, e é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Quando Jesus explicou isso dessa forma, ele veio trazer a lei do amor. Ele veio explicar que sem amor, sem caridade, não tem como a gente está amando a Deus. E Jesus falou sobre caridade, ele não falou sobre solidariedade. Mas caridade e solidariedade são a mesma coisa? Solidariedade é o sentimento. A gente se solidariza, a gente tem empatia com o sofrimento alheio, isso é solidariedade. Isso é um sentimento que a gente tem. A caridade é a ação que a gente faz após esse sentimento. Então não basta eu ter um sentimento de solidariedade, não basta eu estar junto, empático com a situação do próximo, se eu não agir. Sem ação, a gente não prospera, a gente não conclui o que Jesus veio nos ensinar. A gente não tem como tratar isso de uma forma diferente. Quando Jesus diz que esses dois mandamentos resumem todas as leis e englobam tudo que os profetas já falaram, por que Jesus sabiamente se expressou dessa forma? Porque se a gente ama o próximo, a gente não vai tirar a vida do próximo como a nós mesmos, nós não vamos tirar a vida do próximo, porque nós não tiraríamos a nossa. Nós não vamos ficar desejando o que o próximo tem. A gente não vai cobiçar o que os outros têm. Nós não vamos roubar os outros porque a gente não gostaria de ser roubado. E assim, todos os mandamentos estariam sendo cumpridos. É fácil a gente ter caridade, praticar a caridade? Não é fácil. Só que nem sempre a caridade é da maneira que se pensa. Acostumamos a pensar que a caridade se resume apenas à caridade material. A caridade material é muito importante e se a gente pode praticar, a gente deve praticar, porque estamos aqui encarnados, nosso corpo físico ele depende de alimento, de água, de um lugar para morar, de condições de saúde. A gente precisa de tudo que é material porque estamos aqui numa experiência material. Então a caridade prática é muito importante e quem pode deve praticar. Mas existe outras formas de caridade que não custam nenhum valor e que qualquer pessoa pode praticar. Uma delas é ouvir atentamente o próximo, é prestar atenção, ouvir os seus problemas, ouvir as suas conquistas, mas ouvir verdadeiramente, ouvir com atenção, ouvir com interesse, ouvir com respeito, ouvir com empatia, com sentimento. E não simplesmente ficar ali prostrado enquanto a pessoa está falando, a gente ficar pensando em outras coisas, a gente ficar, nos dias de hoje, mexendo no celular, ou pensando no que vai falar assim que a pessoa terminar de falar. Isso não é caridade. Caridade é realmente estar presente, estar atento, estar junto, ouvindo a pessoa. Quando a gente consegue estar presente, consegue fazer isso, a gente está praticando a verdadeira caridade. Muitas vezes a gente tem impulsos de ajudar o próximo e por timidez
ou por alguma outra questão, a gente acaba não praticando. Nós temos aquele sentimento da solidariedade, a gente se comove com a situação, a gente se comove com a necessidade do próximo, mas termina aí, a gente não avança, a gente não vai até onde realmente a gente deveria ir, que é o ato, que é chegar à prática, né, da caridade. E a caridade, ela é totalmente democrática, porque qualquer ser humano na face da Terra, em qualquer situação, ele pode praticar caridade. Às vezes, a gente não pode fazer um ato de caridade, mas se a gente fizer uma oração para alguém que está precisando, já é caridade. Se a gente tiver um desejo muito forte e direcionar esse desejo de saúde, de prosperidade, de progresso para as outras pessoas, isso também é caridade. Porque isso exige ação, não é só pensamento. Quando a gente faz isso, a gente também está sendo caridoso. E o mundo de hoje precisa tanto de caridade. A gente vê tantas pessoas carentes, necessitando de ter com quem falar, de ter com quem dividir, precisando às vezes de um abraço, às vezes de um olhar, muitas vezes até de um bom dia. Tem pessoas que ficam dias sem ouvir um bom dia. Tivemos há pouco tempo uma experiência desastrosa, que também foi construtiva, da pandemia. Quantas pessoas ficaram meses sem receber o abraço de ninguém? Meses sem conversar pessoalmente com ninguém? Quantas pessoas precisavam que alguém fosse fazer compras no supermercado para elas, porque elas não tinham condições físicas de sair e ir a um supermercado? Então nós tivemos um laboratório fantástico durante a pandemia. Foi muito triste, houveram muitas perdas, muitas pessoas passaram para o outro plano. Foi realmente um período dificílimo, mas o que não nos destrói nos fortalece. Tivemos outros exemplos recentes, agora com as inundações aqui do Sul, aonde todo mundo foi solidário, onde o mundo inteiro foi solidário. E além de ser solidário, o mundo inteiro foi caridoso. Nós nunca recebemos tantas doações, nunca vimos tantas pessoas empenhadas em salvar as outras pessoas, em condições extremas, entrando na água suja, entrando na correnteza. Mas isso é a essência do ser humano. O ser humano, ele deseja, ele precisa praticar a caridade. Isso está dentro da nossa essência. Nós somos solidários por natureza e devemos ser caridosos nas nossas ações, nas nossas práticas do dia a dia. E isso é difícil? Às vezes é difícil, mas não é impossível. Basta a gente se esforçar um pouco mais. Basta a gente ter a motivação correta, ou seja, um motivo para a ação. Quando a gente tem um motivo para agir, a gente age. Basta a gente estar com o coração aberto, basta a gente estar com nossos olhos abertos, basta a gente estar atento às necessidades que se apresentam no dia a dia, atento às situações que surgem no nosso dia a dia. Porque outras formas de caridade também são impostas para nós, ou são apresentadas para nós no dia a dia. Uma delas é a tolerância. Se a gente tiver tolerância, se a gente tiver paciência com o próximo, se a gente estiver disponível a prestar atenção no próximo, isso também é caridade. Quando o próximo também nos agride de alguma forma, seja com alguma ação, seja com alguma palavra, seja de alguma outra maneira, quando a gente perdoa essa atitude do próximo, a gente também está sendo caridoso. Perdão também é caridade, e é uma das caridades mais supremas que existe, porque a gente precisa passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, para ter um perdão verdadeiro, para realmente libertar essa pessoa da falha que ela cometeu, mas muito antes disso, libertar a nós mesmos, libertar o nosso coração
dessa dor, dessa resistência que a gente fica quando a gente se sente agredido, se sente ofendido. Então, quando Jesus fala que a caridade, sem a caridade não há salvação, é por isso, porque sem a caridade plena, sem o perdão, sem a caridade, realmente não tem salvação. A gente só vai conseguir ficar em paz, a gente só vai conseguir evoluir se a gente realmente tiver com o nosso coração puro, tiver com o nosso coração leve, sem mágoas, sem rancores, se a gente tiver perdoado verdadeiramente as pessoas. Então a gente precisa realmente estar atento a todas as oportunidades que a gente recebe todos os dias de praticar a caridade, de praticar o amor ao próximo. Isso é o caminho. Isso é que Jesus veio nos explicar. Caridade é amor. E amar o próximo como a nós mesmos, é isso. E a gente está pronto para nos perdoar, para perdoar o próximo, entender que nós estamos todos numa escola, numa escala de aprendizado. E esse aprendizado é para todos nós. E é o que vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente melhorar como seres humanos e como espíritos, que é o nosso objetivo aqui. Fico muito feliz de ter dividido esses poucos minutos com vocês. Espero sinceramente que a gente possa estar atento a todas as oportunidades da gente poder contribuir com o próximo e a gente poder praticar verdadeiramente a caridade. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.